The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muito bom dia, bem-vindos ao nosso webinar do tema de servidores. Esperamos que com o programa de hoje seja possível implementar uma forma mais prática de poderem construir o vosso negócio e tirarem também partido de um servidor, seja dedicado ou privado, para as configurações que pretendam efetuar e também para disponibilizar vários serviços aos vossos clientes. Então, em termos de plano para o nosso webinar, vamos abordar então o modelo de negócio, tendo por base o funcionamento do painel Plesk, em que nos permite fazer aqui a criação de revendedores e clientes, e depois também fazer aqui a criação de planos de serviços, consoante aquilo que nós pretendemos. Vamos também abordar, como sempre, as configurações iniciais do servidor. Outro ponto que também vai ser bastante necessário será como direcionar um domínio ou domínios para o servidor. Vamos também abordar as questões essenciais para a configuração do servidor para máquina de envio e recepção de e-mails e também focar alguns pontos a nível de segurança do próprio servidor. Antes de começar já estes pontos que nos trazem aqui hoje, a nível do webinar, tenho aqui uma pequena informação a nível do suporte que é disponibilizado por parte da nossa equipa técnica. A nossa linha de apoio está disponível em todos os dias úteis, das 9 às 18, pelo número 707 45 51 55, ou a qualquer hora do dia podem sempre colocar um pedido de assistência através da respectiva área cliente, escolhendo o assunto que seja mais adequado à questão que pretendam colocar, e essa situação está disponível 24 horas por dia, a qualquer altura do ano. Inclusivamente também dispomos de uma monitorização a nível do hardware e de rede, também com uma base de 24 horas por dia, todos os dias do ano. Aqui, pronto, tem algumas imagens dos exemplos de algumas funções disponíveis na área de cliente, nomeadamente de alguns dos assuntos disponíveis para quando querem colocar aqui um pedido de assistência. Quando falamos a nível de servidores, existem sempre dois conceitos: um servidor privado e um servidor dedicado. Qualquer uma das duas situações junto da Aman é possível de personalizar a máquina que possa ser adquirida e o privado pode-se adequar mais a um tipo de determinado de situações, enquanto o dedicado será para quem pretende ter um maior desempenho e também mais recursos. Uma breve abordagem relativamente aqui às diferenças que existem entre então um servidor dedicado e um servidor privado. Começo por dar aqui algumas informações relativamente a um servidor privado. A questão da escalabilidade, ou seja, a qualquer momento é possível fazer um upgrade das características do próprio servidor, como por exemplo passar de um CPU para dois CPUs, ou passar de um GB de RAM para 2 GB de RAM, ou então aumentar também o espaço em disco. A nível de redundância, devido ao tipo de tecnologia que nós dispomos para disponibilizar os servidores privados, que é a tecnologia Hyper-V da Microsoft, e também com o hardware que temos disponível, possuímos aqui várias formas de que o servidor consegue estar sempre disponível online, independente da máquina física onde o próprio servidor está a ser executado. Daí
que o servidor privado não é mais que um servidor virtual. E depois outra vantagem que os servidores privados têm é a nível do preço. Portanto, conseguem ser sempre uma gama a nível de entrada com custos mais contidos, face, por exemplo, a um servidor dedicado. Por contraponto, um servidor dedicado permite um maior nível de performance, exatamente porque todo o hardware, todos os recursos estão destinados apenas a um só cliente. E podemos então fazer aqui melhor a gestão dos recursos incluídos na própria máquina. A nível da largura de banda, tem também aqui essa vantagem, apesar da ligação que disponibilizamos a nível de data center é os 100 megabits por segundo, tanto para os privados como para os dedicados. A vantagem no dedicado é que a nível de hardware é só uma comunicação que está a existir, tanto daí que consegue tirar um maior proveito dessa mesma situação. E num servidor dedicado é possível ter até 2 IPs incluídos com qualquer servidor, e existem alguns servidores que permitem até 8 IPs. Estou-me a referir, neste caso, a IPs no formato IPv4. Transversal a estas duas soluções, tanto o servidor dedicado como o privado, qualquer uma das máquinas é totalmente independente, no sentido que o cliente tem acesso à gestão total do sistema operativo e não está condicionado pela plataforma relativamente às configurações que possam querer realizar no próprio sistema operativo. Portanto, é apenas a gestão fica sempre do lado do cliente, portanto, ficando do lado da AMAN as questões a nível do próprio hardware, e quando instalado também com o próprio painel Plesk, possui então aqui uma gestão facilitada via web para conseguirem realizar as configurações e criar os vários serviços que assim possam querer disponibilizar na vossa máquina. Abordando então o nosso primeiro tópico deste mesmo webinar, falamos então aqui do modelo de negócio que o próprio Plesk permite e que ajuda muito quando nós queremos disponibilizar vários serviços aos nossos clientes, ou então pretendemos disponibilizar a nossa máquina a outras pessoas que depois, por sua vez, possam então estabelecer serviços e possam criar outros serviços para outros clientes. Numa perspectiva, ou num caso mais particular, assumindo que tínhamos uma empresa em que tinha vários departamentos, por exemplo, podemos falar o departamento artístico, o departamento de design e depois o departamento técnico, algo assim semelhante. É possível, ou seria uma situação fácil de implementar, criar vários revendedores dentro do próprio painel Plesk para disponibilizar esse acesso desse revendedor, por exemplo, ao responsável de cada uma destas três áreas dentro da própria empresa. E depois, a partir do momento que esse gestor tinha o acesso ao próprio painel Plesk, poderia criar vários domínios e vários serviços à medida do próprio departamento. Obviamente que existe sempre aqui depois uma gestão de recursos, existem limites que têm que ser sempre criados e que têm que ser sempre impostos. Portanto, isto funciona porque o próprio Plesk permite aqui fazer hierarquias, em que o utilizador principal será o administrador do próprio Plesk, que tem sempre acesso a tudo e consegue fazer todas as configurações que são permitidas pelo próprio aplicativo. Depois, o revendedor vai ter alguns acessos que o administrador tem, mas já não vai ter acesso a algumas configurações a nível da máquina para poder depois então disponibilizar serviços aos clientes. Um cliente, quando é criado dentro de um perfil de revenda, ou mesmo quando criado dentro do perfil do administrador, apenas tem acesso
aos serviços que forem adicionados para esse mesmo cliente, nomeadamente as subscrições. As subscrições não é mais que uma assinatura de um serviço que existe já pré-configurado nos planos de serviço para poder então ser ativado e usufruir do mesmo. Em que alguns dos exemplos daquilo que é uma subscrição ou dos serviços que uma subscrição pode ter, portanto estaríamos aqui, por exemplo, a falar dos acessos FTP, a nível do alojamento que esteja então criado, das várias caixas de e-mail, ou então também um próprio utilizador de acesso a uma base de dados que possa ser criada. Portanto, será com base nesta mesma situação que é possível tirar aqui o proveito da máquina para poder criarmos aqui um negócio de disponibilizar então um serviço aos nossos clientes, seja ele só alojamento, seja ele só e-mail. Portanto, já vamos ver de seguida como é que poderemos fazer aqui essas mesmas operações. Temos aqui um exemplo que já vou mostrar na respectiva área cliente. As opções ficam aqui sempre disponíveis para neste caso, os servidores dedicados. Isto permite ao próprio cliente, a qualquer altura, se por alguma razão o sistema operativo bloquear, a máquina ficar inacessível, tem a possibilidade de reiniciar, portanto, o próprio hardware do servidor para que a máquina volte a estar novamente disponível. Tem também o botão para fazer a reinstalação do sistema operativo e assim, numa situação de testes iniciais não estão a gostar muito do sistema operativo atual, podem voltar a reinstalar, colocar outro sistema operativo dos que estejam disponíveis e a partir daí fazer então a respectiva gestão. No caso dos servidores dedicados, existem aqui estas duas opções que estão disponíveis. O modo recover, que não é mais do que o arrancar do servidor por um sistema operativo de rede, sem ser o sistema operativo está instalado na própria máquina, e poderem efetuar algumas alterações aos conteúdos ou às configurações do próprio sistema operativo ou outros serviços que assim o pretendam. E também tem aqui a opção do IP adicional, uma vez que inicialmente a máquina vem apenas com um IP atribuído e se precisar então do segundo IP que vem incluído em qualquer máquina, tem aqui esta opção para solicitarem esse mesmo pedido e quando o pedido for processado, depois recebem uma comunicação a indicar qual o novo IP atribuído. Outra opção que também está disponível será a configuração do reverse DNS, ou seja, do registro PTR associado a cada um dos IPs, que é um tema que vou abordar mais à frente. E temos aqui outras duas situações também disponíveis. Uma é a assistência de emergência, que fora do horário de expediente é possível solicitar um suporte à nossa equipa do data center. Estas comunicações têm que ser feitas exclusivamente em inglês para que, imaginemos que o servidor estava bloqueado, não estava a ser possível aceder ao mesmo, podem, através desta opção da assistência de emergência, portanto fora do horário de expediente, solicitarem que eles pelo menos reiniciem o servidor ou que verifiquem se há aqui alguma questão a nível do hardware que possa estar a impedir o normal funcionamento do mesmo. E por último, existe aqui a opção do espaço para backup, portanto, que será um serviço extra à própria máquina, se pretenderem criar aqui um serviço em que depois permite fazer a cópia de fecheiros de backup para esse mesmo espaço e esse espaço é criado fora do nosso data center para uma questão de existir aqui uma catástrofe em que o data center fosse abaixo, pelo menos os dados guardados nesse espaço de backup não seriam afetados. Está também disponível o link, aqui um link para vários tutoriais que nós dispomos, que têm muita informação técnica que sugeria que possam, pois, aceder aos mesmos.
e vão ter aqui também algumas indicações adicionais de configurações que podem realizar nas vossas máquinas. Então poderemos passar para as configurações iniciais do servidor. Eu neste momento vou passar para o painel Plesk. Estão aqui indicados alguns dos passos necessários para esta mesma configuração inicial, mas concordo que nestas alturas é melhor ser um pouco mais prático do que propriamente só ter aqui os próprios tópicos. Já tenho aqui a área cliente aberta. É este o aspecto da nossa área de cliente e neste caso está aqui disponível os IPs que foi atribuídos a este mesmo servidor, a password temporária de acesso à própria máquina e as opções que estão disponíveis neste momento na gestão. A máquina, quando é entregue inicialmente, ela não vem com o sistema operativo instalado. Vou clicar nesta opção para indicar quais são as opções disponíveis para a instalação do próprio sistema operativo. Não vou fazer a instalação do sistema operativo, que é um processo que demora em média entre 1 a 2 horas. O período médio pode demorar um pouco mais ou nem chegar a 1 hora, vai depender do hardware em si. E aqui disponibilizamos então a possibilidade de indicarem um nome para ser mais fácil de identificar o servidor na área cliente. Podem escolher os vários sistemas operativos, neste caso o CentOS 6 ou o próprio Ubuntu 10 ou 12. Portanto, são alguns dos sistemas operativos disponíveis. Não aparecem aqui sistemas operativos Windows, porque quando da ativação desta máquina não foi selecionado a licença Windows. Mas para os clientes que necessitam trabalhar com o sistema operativo Windows, podem escolher esse mesmo serviço adicional. Existe um diferencial de custos devido à própria licença do Windows e neste menu depois iria aparecer disponível então também o sistema operativo Windows. Na instalação poderemos indicar se queremos ou não instalar o painel Plesk e se sim, qual a língua em que queremos que o Plesk e o próprio sistema operativo seja instalado. Atendendo, neste momento já temos o servidor instalado, não vou efetuar essa operação por uma questão de tempo. Já possuo aqui o acesso ao próprio painel Plesk, que é feito por um endereço HTTPS, ou seja, com uma ligação segura. O certificado que aqui é disponibilizado é um certificado auto-assinado, daí que aparece aqui com este mesmo erro, porque não é certificado por uma entidade reconhecida para a emissão de certificados SSL, mas é um certificado que apenas permite garantir que a comunicação do nosso computador ao nosso servidor é uma comunicação cifrada e que ninguém consegue, em tempo útil, decifrar a informação que é transmitida. Vamos então aqui fazer o primeiro acesso ao servidor. O Plesk ainda não foi configurado já para permitir seguir aqui os passos neste mesmo webinar. Temos que colocar obrigatoriamente o visto a indicar que aceitamos a respectiva licença e vou colocar o outro visto para ele não voltar a mostrar este mesmo alerta. Um dos primeiros passos, e ele inclusivamente dá também aqui parte dessa informação, será o Full Host Name. Ou seja, nós aqui temos que indicar sempre um Full Qualified Domain Name. Em português, para ser mais simples, temos sempre que indicar um nome de domínio que corresponda à hierarquia de construção de nomes de topo. Ou seja, teremos sempre que indicar uma extensão de topo
o caso do domínio que nós vamos querer configurar é um ponto .pt, mais especificamente um ponto .com.pt, e depois o nome do nosso domínio, convém seja um domínio que nós tenhamos acesso, para obviamente podermos direcionar para este mesmo servidor. O domínio que nós neste caso vamos usar será o geohosting.com.pt. Portanto, o nome que estava aqui inicialmente não era válido porque não é um nome que estivesse registado e que fosse possível direcionar aqui para a zona, para este mesmo servidor. Este domínio, como nós temos acesso e encontra-se na nossa área cliente, essa situação será possível de realizar. Nos passos seguintes, ele aparece aqui a indicação já do IP, a que aparece aqui nesta mesma lista. Vamos colocar ambos os IPs como partilhados para permitir que este mesmo IP seja utilizado por vários domínios e por vários clientes. Neste momento eu vou utilizar a mesma password que a password utilizada na instalação, apenas para simplificar aqui o processo desta mesma demonstração. É uma password fraca, pelo que podem sempre depois utilizar uma password com mais caracteres, pelo menos 8, para garantir que se torna sempre uma password segura. Aguardarem pela conclusão da configuração do próprio painel. Eu vou tentar ser o mais breve possível nesta parte inicial, apesar de ser uma parte também sempre bastante importante. E chegamos à opção em que nós poderemos definir como é que nós queremos ver e gerir o próprio Plesk. Para podermos utilizar aqui o modelo de negócios que o Plesk disponibiliza, teremos que selecionar aqui a opção de Commercial Web Hosting, ou seja, mesmo para a disponibilização de serviços, de serviços web, e a vista também de provedor de serviço, ou seja, de disponibilizador de serviços dentro do próprio painel Plesk. Poderemos selecionar ou não esta opção para abrir as configurações de administrador no mesmo painel ou num painel distinto. Aqui, esta última opção será mais por uma questão de comodidade que propriamente que seja uma opção que vai influenciar o serviço que vamos ter no próprio servidor. Atendendo que a licença do Plesk não inclui estes serviços premium da própria Parallels, vamos retirar. Neste passo, o Plesk obriga-nos sempre a dar aqui as indicações para o próprio administrador do servidor. Vou só colocar aqui alguns dos dados. Portanto, está de acordo com a nossa informação. Selecionar o país. OK. E temos neste momento o nosso Plesk instalado e em funcionamento como nós pretendermos. Para então voltar novamente ao tópico principal, que será aqui o próprio modelo de negócio do Plesk, uma vez que já temos aqui o painel Plesk devidamente configurado, poderemos fazer aqui a criação de um revendedor, para a partir daqui ser mais simples de podermos exemplificar toda a restante lógica do próprio negócio que o Plesk assim o permite. Antes de criar aqui o próprio revendedor, podemos ir aqui ao plano de serviços. Por omissão aparecem aqui 4 tipos para os clientes diretos do administrador.
e podemos definir como é que é estruturado o próprio plano de serviços para um revendedor. Vou alterar aqui os valores por omissão que são disponibilizados a um revendedor, em que, por exemplo, indicamos que o revendedor pode ter um número ilimitado de clientes, pode ter aqui um número ilimitado de espaço em disco. Se quisermos ter vários revendedores atendendo ao espaço em disco que nós temos na nossa máquina, será útil, em muitos casos, definir aqui um limite. E, por exemplo, eu vou definir um limite de 50 GB por omissão para os planos de um revendedor. Ou melhor dizendo, será aqui um limite de até 50 GB que um revendedor vai poder disponibilizar. Entre outros, também podemos limitar o número de domínios. Voltando ao caso inicial, se tivermos então uma empresa e temos três departamentos distintos, se a licença inicial do Plesk, se estivermos a falar uma licença de 30 domínios, nós poderemos querer atribuir, por exemplo, no máximo 10 domínios para cada revendedor. E aqui seria a situação possível em que colocaríamos aqui cerca de 10 domínios. Também podemos, por omissão, definir qual é o tamanho máximo das caixas de e-mail. Aqui está explícito que se estamos a falar de caixas de e-mail com 100 megas, poderemos, por exemplo, colocar com 500 megas. Portanto, são sempre valores que podem ser personalizados mesmo após esta configuração inicial. Deixar ele atualizar e vamos passar então aqui à criação de um revendedor já com este plano alterado que nós aqui colocamos. Para criar um revendedor é um processo muito similar ao processo de indicar os dados para o administrador do servidor. Temos sempre a indicar aqui um nome. Eu vou colocar aqui um nome sugestivo. Vou colocar aqui um e-mail para o próprio revendedor. Vou colocar aqui um número de telefone aleatório. Colocar o país. Código postal. E ele vai necessitar depois daqui de um utilizador para conseguir fazer então o login no painel Plesk e fazer a gestão dos vários serviços. Eu vou colocar o nome revendedor Aman para este mesmo utilizador e a password vou colocar, só para ser mais simples, a mesma password da instalação do servidor. Será sempre seguro utilizar passwords distintas. Portanto, apenas para ser mais prático aqui neste momento, estou a colocar a mesma password. E se existissem planos diferentes para os revendedores, em vez de aparecer só aqui o plano inicial ou nenhum, poderíamos selecionar aqui outros domínios. Portanto, vou já criar este mesmo revendedor para que ele assim seja criado com sucesso. E neste momento já temos então o nosso revendedor criado. Se notarem, do lado esquerdo temos várias opções de gestão, incluindo a gestão do próprio servidor.
Portanto, isto será porque neste momento fizemos então o acesso inicial com o utilizador admin do próprio painel Plesk. Uma vez que já temos um novo revendedor criado, eu vou terminar a sessão com o utilizador administrador e vou fazer aqui o acesso com o revendedor. Vou colocar aqui então o nosso utilizador, utilizar as minhas cábulas. E aqui na lista do lado esquerdo já temos acesso a menos configurações que o próprio administrador. Mesmo a opção Tools and Settings e o Tools and Utilities, aliás, já tem aqui muito menos informações e não permite fazer tanta configuração como a anterior. Então, dentro deste revendedor, eu poderei fazer aqui a criação de clientes. Poderei depois criar subscrições e que por sua vez vão ter sempre domínios associados. Mas vamos primeiro aqui ao próprio plano de serviços. Por omissão, ele já traz aqui um plano de serviços criado, mas eu vou criar mais um ou dois planos para ser mais fácil de conseguir fazer aqui esta mesma apresentação. Vou-lhe chamar, por exemplo, este plano básico. Obviamente que o nome fica ao vosso critério. A nível de os recursos, para o básico, vou colocar 2 GB. A nível do tráfego de informação, posso manter aqui os 100, pode não ser significativo para esta mesma operação. A nível de domínios, já que estou a dar aqui com o nome básico, vou colocar apenas um domínio. E a nível das caixas de e-mail, para não estar a utilizar um valor tão alto, vou colocar, por exemplo, 3. Vou assumir que o espaço para cada uma das caixas de e-mail seja, por exemplo, de 300 megas. E não vou permitir a utilização de mailing lists. Também para diminuir um pouco a utilização do nosso servidor. Poderíamos aqui impedir que sejam criados vários utilizadores FTP para este mesmo espaço ou para este mesmo serviço que seja subscrito, e podemos dizer que só pode criar um utilizador FTP adicional. E se é uma situação, se é um plano básico, ou seja, um plano mais simples, até poderei especificar que só tem mesmo uma base de dados. Em relação aqui à data de expiração, pode fazer sentido do ponto de vista do vosso negócio de especificarem aqui a data de expiração, ou seja, que querem que o serviço, quando for ativo, tenha uma certa duração, ou por simplesmente ficar ilimitado e fazerem essa gestão fora o próprio painel Plesk. Nós poderemos colocar aqui a informação, por exemplo, que este serviço expira um ano após ter sido criado. Com este tipo de plano, criamos uma assinatura que permite ter tanto alojamento como serviço de e-mail. Para dar aqui um outro exemplo, vou criar um novo plano só para e-mail. Vou chamar Basic Email, só para ser mais simples. Vou aos parâmetros do próprio alojamento e retiro aqui a opção do alojamento, ou seja, todo o espaço que eu atribua a um serviço dentro deste tipo de assinatura fica sem espaço de alojamento. A nível do serviço de e-mail, neste caso até vou especificar que o webmail fica associado
Word. Nas restantes configurações vou dar também, por exemplo, 2 GB de espaço, um domínio, caixas de e-mail com 500 GB, mas já vou possibilitar 10 caixas de e-mail. E vou colocar 0 base de dados, uma vez que não vai ter aqui alojamento associado. E então já temos aqui 2 planos de serviços criados adicionalmente ao que já vem com o próprio painel Plesk, e poderíamos então passar à ativação de um cliente dentro do revendedor para então podermos fazer aqui uma subscrição de um dos serviços que nós criamos. Vou-lhe chamar cliente da empresa. Obviamente que este não é um nome bastante sugestivo, mas para este exemplo será o suficiente. Vou colocar aqui um endereço de e-mail. Um número de telefone. País. Colocar então o nome do utilizador. Vou colocar a mesma password, mas vou adicionar um caractere. A password passou logo a ser bastante mais segura. E posso, no próprio processo de criação de um utilizador, criar uma subscrição, ou seja, criar logo um serviço para este mesmo cliente. Para já vou fazer em 2 passos distintos, para ser mais fácil de entender também esta mesma questão. Já temos então 3 utilizadores criados. Um inicial do próprio administrador do painel Plesk. Temos o nosso revendedor, que será o utilizador ao qual nós estamos neste momento ligados no próprio painel Plesk, e temos então o nosso cliente que acabamos de criar. Temos aqui os dados do nosso cliente e vamos então fazer aqui a ativação de um serviço para este mesmo nosso cliente. Para exemplificar, vamos escolher um domínio ao qual já temos aqui na nossa área de cliente. Vou voltar atrás para termos então a indicação qual é. É um domínio que está registado, apesar de ter um nome que quase que indica que não está, que é o novodomínio.pt. Já que temos o domínio, poderemos definir se queremos ou não utilizar o IPv6 para este mesmo domínio. Para já vamos deixar só em IPv4, mas mais tarde é possível efetuar essa mesma operação. E ele pede um novo utilizador e uma nova password. Estes dados que está a seguir a ser solicitados são os dados de acesso FTP ao próprio espaço de alojamento desta subscrição. Portanto, de estar a dar aqui um nome já mais sugestivo. E novamente adicionar mais um caractere na password para ser diferente. E vamos escolher aqui então o plano de serviço que nós criamos há pouco. Neste caso, o básico, que
permitir alojamento e espaço de e-mail. Não vamos personalizar este mesmo plano de serviços, que nós podemos fazer isso especificamente para um cliente. Atribuímos um plano inicialmente, mas depois o nosso cliente, por alguma razão, precisa ter caixas de e-mail ou com mais espaço, ou inicialmente o nosso serviço nós temos configurado, tem apenas uma caixa de e-mail, ele por alguma razão precisa de 3, nós podemos editar diretamente aquele mesmo serviço para deixar de ter uma e poder passar a ter até mais 3. Aparecem aqui vários alertas a quando da criação deste mesmo serviço. Alguns destes alertas estão relacionados com as próprias configurações iniciais do painel Plesk, mas tanto este alerta como este alerta são importantes e já vão tocar no próximo ponto desta mesma apresentação. Aqui em baixo refere nesta informação que existem alguns componentes que não estão ainda disponíveis no painel Plesk. É possível de instalar ainda a opção das respectivas atualizações, que poderemos deixar esse ponto para o último. Vamos então concluir aqui a criação deste mesmo serviço, na prática de uma subscrição de um plano já criado, e neste momento então o nosso cliente já possui o domínio criado dentro do próprio painel Plesk e com um plano de serviços associado. E neste momento estamos com o acesso de revendedor. Se pretendermos ver quais são as opções que o próprio cliente tem acesso, poderemos então terminar a sessão no próprio painel Plesk. Fazemos o login com o nosso cliente e a password que nós criamos para o nosso cliente. Atenção, não é a password de acesso FTP. O Plesk mostra aqui uma pequena informação relativamente às opções que se encontram dentro do próprio painel. E este é o aspecto que o nosso cliente final, assim se chamando no próprio servidor, vai conseguir ver do próprio serviço. Tem aqui alguns separadores para poder fazer aqui algumas configurações adicionais e vai dispor, embora estando aqui escondido, de outras opções, por exemplo, se quiser parametrizar algumas variáveis do próprio PHP, ou se quiser implementar algumas seguranças, ou ativar ou desativar algum serviço ou algum suporte de alguns serviços, é aqui nesta opção que tem essa mesma possibilidade. Consegue também aqui, através do próprio painel Plesk, ver alguns logs que são produzidos e também ter acesso às respectivas estatísticas ou dos próprios espaços, dos próprios fecheiros que estão no espaço de alojamento. Antes de exemplificar então o funcionamento de um domínio dentro do próprio painel Plesk, há aqui então a questão de termos que já criamos o domínio na máquina e agora temos que fazer com que o domínio seja direcionado para esta mesma máquina. Como exemplo, vamos utilizar um domínio que está também na mesma área cliente que o servidor. Pode, obviamente, estar em áreas cliente diferentes ou ser um domínio que está a ser gerido fora da AMAN. E o que é necessário é aceder então à zona DNS deste mesmo domínio. No caso da AMAN, bastará vir aqui a opção de domínio e DNS. De seguida, vamos encontrar a opção de configuração DNS. E aqui conseguimos para já ver quais são os vários registros
que existem, mas vamos editar estes mesmos registros. Aqui, neste momento, conseguimos visualizar então todos os registros que estão criados e, como neste momento já sabemos qual é o IP do nosso servidor, um dos registros que nós temos que alterar será aqui o registro do tipo A. Vou recorrer ao acelerador de memória e tenho aqui então o IP do nosso servidor. E os restantes registros eu como que também quero direcioná-los para o mesmo servidor. De uma forma simples, posso fazer aqui uma pequena alteração. Uma vez temos vários registros do tipo CNAME, ou seja, que apontam para um nome, a maneira mais rápida de conseguir direcionar todos os registros para o servidor é alterar o registro do tipo CNAME para o registro do tipo A, que por sua vez vai estar a apontar para o IP do nosso servidor. E existe aqui um último registro, que é o registro do tipo MX, para a recepção de e-mails, uma vez que eu pretendo que sejam direcionados também para a mesma máquina. Vou alterar o nome do servidor de e-mail para aquele que aparece por omissão na plataforma da Amen para o mesmo registro. E assim, quando for concluída a propagação da zona DNS, já vou conseguir aceder aos serviços que estão no servidor. Vou aplicar esta mesma alteração. Vai demorar sempre aqui alguns minutos para que esta atualização seja visível junto dos vários ISPs, mas após esse processo estar concluído, então já vamos conseguir verificar os conteúdos que estejam no nosso servidor. Voltando aqui ao próprio domínio que criamos, em que acedemos com o cliente, só para verificar dentro de alguns instantes se o domínio já está a direcionar então corretamente para o servidor, vou deixá-lo fazer aqui a instalação de um dos aplicativos que estão disponíveis no próprio processo da instalação automática. Poderei até fazer aqui a instalação do aplicativo Joomla. Ela vai fazer o download dos ficheiros correspondentes e depois vai colocá-los no respectivo espaço de alojamento e instalar o aplicativo sem necessidade de estarmos a especificar todos os dados para configurar o mesmo. Ele encarrega-se de criar a respectiva base de dados e de colocar lá os respectivos ficheiros. Neste caso ele está aqui a dar um erro que tem a ver com a versão do PHP que está instalado no próprio servidor e com a versão do próprio aplicativo Joomla. Portanto, estas situações podem ser facilmente ultrapassadas, nomeadamente nós podemos fazer a atualização da versão do PHP para uma versão superior, o próprio Plesk já faz isso por omissão, basta instalarmos essas mesmas atualizações. Mas, neste caso, não será possível ao cliente fazer essa mesma alteração. Terá que ser sempre o administrador do próprio servidor. Uma forma mais rápida de identificar então se o domínio já está a apontar para o servidor, o Plesk por omissão coloca sempre alguns ficheiros iniciais dentro do próprio domínio. E nós podemos editar através do próprio painel Plesk, por FTP muitas vezes será sempre mais rápido. Nós podemos, pura e simplesmente, retirar praticamente todo o texto que esteja dentro do próprio painel Plesk, deste mesmo ficheiro. Editamos
gravamos e podemos terminar. Se a propagação da zona DNS já tivesse concluída, neste momento, ao acedermos ao novo domínio.pt, ele já iria ver então este mesmo fecheiro. Vamos verificar se ele já está a apontar para o servidor. E sim, neste momento já ocorreu a propagação da zona DNS e já está a mostrar a informação que editamos no próprio fecheiro index.html. Portanto, neste momento sabemos que o nosso domínio já está corretamente a apontar para o nosso servidor. Voltando aqui ao nosso slide de apoio. Portanto, já fizemos aqui as configurações iniciais do próprio painel Plesk. A nível de alterar a zona DNS para o próprio de um domínio, portanto, para o próprio servidor, foi o exemplo que fiz ainda há pouco. Existe aqui um outro domínio, que é o domínio que associamos à máquina, que já está previamente, já o tínhamos colocado a apontar para o próprio servidor. Isto tem a ver com a própria configuração do serviço de e-mail, que é exatamente o próximo tópico que nós vamos aqui indicar. Em relação às configurações para o servidor de e-mail, existem sempre aqui estes 4 a 5 tópicos que são sempre importantes e que não são possíveis de contornar. Isto para termos um servidor corretamente configurado. Portanto, um deles já identifiquei, temos de ter um full qualified domain name, ou seja, não é mais do que temos que escolher um nome que respeite a hierarquia de nomes de domínios. Pode ser só o domínio, pode ser um subdomínio que nós desejarmos. Nós temos aqui este exemplo, chamamos inicialmente bunnysteps.geohosting.com.pt. Podemos chamar-lhe apenas server.geohosting.com.pt ou qualquer outro nome. Isto tem que ser sempre um domínio que seja um ao qual nós conseguimos aceder e gerir e convém que não seja um domínio do vosso cliente, a não ser que o servidor seja para uso exclusivo do vosso cliente. Portanto, convém ter aqui sempre em atenção esse mesmo pormenor. A seguir, à configuração do full qualified domain name, ou seja, do nome completo para o servidor. Temos que configurar o reverse DNS, ou seja, o registro PTR, que o registro PTR não é mais do que dar um nome ao IP do servidor. Já indico na área cliente como é que se poderia fazer aqui esta mesma alteração, embora está aqui o exemplo da página que é disponibilizada. E para além da configuração do registro PTR, temos de ter sempre em atenção os registros MX, como mencionei há pouco, porque se não tivermos um registro MX configurado num domínio, não estamos a especificar qual é o servidor de recepção de e-mail para esse mesmo domínio. E depois registros SPF, que são regras para especificar e para evitar a nível das ferramentas de antivírus e anti-spam, mais as ferramentas de anti-spam, a especificar qual, por exemplo, é o servidor que está autorizado por envio de e-mail, ou se nós fazemos essa mesma verificação, ou podemos inclusivamente dizer que este domínio, através de uma regra SPF, este domínio não faz o envio de e-mails. Dentro do próprio Plesk, ou com o próprio Plesk, temos aqui a informação de pelo menos 3 serviços de e-mails. O Gmail e o Postfix é utilizado em ambientes Linux. O Mail Enable é utilizado em ambiente Windows. Portanto, isto incluído com o próprio Plesk. Vem também incluído uma ferramenta de webmail,
pode ser o Word, ou o Roundcube, ou o HTML, consoante também a versão do painel Plesk e do sistema operativo. Há aqui algumas variantes, em que se inicialmente não tiver instalado um webmail, nós conseguimos fazer essa mesma instalação dentro do próprio painel Plesk. Para exemplificar então na área cliente, por exemplo, uma regra SPF. Uma vez que ainda temos aqui a zona DNS aberta, poderemos adicionar um novo registro. Posso fazer desta mesma forma. Colocamos aqui o nosso domínio. Poderia colocar aqui um TXT, ou seja, o tipo TXT, para então poder introduzir uma regra do tipo SPF. Se a sintaxe não estiver incorreta, será algo semelhante a esta informação. Com uma regra semelhante a esta, nós estaríamos aqui a especificar que tanto o registro que corresponde, o servidor que corresponde o registro MX e o servidor que corresponde ao registro tipo A, é permitido o envio de e-mails a partir dessa mesma máquina. Neste caso, atendendo a que as configurações da zona DNS coincidem exatamente com o mesmo servidor. Mas há casos em que essa situação não se verifica e isto seria uma forma de garantir que essas duas máquinas estariam autorizadas para esse mesmo envio. Dentro do próprio painel Plesk, então nós poderemos verificar aqui outras configurações adicionais. Antes de voltar ao painel Plesk, no próprio servidor, deixá-lo carregar, nós temos então aqui a opção de configurar o registro PTR. Portanto, para o serviço de e-mail, esta configuração é obrigatória. Portanto, tanto esta configuração como a definir o nome no servidor. Neste caso não cliquei na opção correta, mas estaria aqui o exemplo se necessitassem do IP adicional num servidor dedicado. Então, vamos aqui ao Reverse DNS, configurar o registro PTR, que já foi configurado previamente, uma vez que a configuração do Reverse DNS é das configurações que demoram mais tempo a propagar junto dos vários ISPs, em que nós configuramos o mesmo nome que ainda há pouco introduzimos para a nossa máquina. Portanto, chamamos então o geohosting.com.pt. Este nome foi atribuído tanto ao IP do formato IPv4 como do formato IPv6. Porque hoje em dia já existem muitos servidores que já respondem também em IPv6 e quando o outro servidor que está a comunicar com eles tem o IPv6, dão primazia e optam sempre por fazer a comunicação em IPv6 em vez da comunicação por IPv4. Portanto, tem que ter sempre os dois devidamente configurados exatamente por essa situação. Então, dentro do painel Plesk, poderemos então aceder com o utilizador root. E se por alguma razão no início não tivéssemos indicado o nome correto para o servidor de e-mail, essa opção passaria a estar aqui disponível, em que poderemos então alterar aqui o nome do servidor de e-mail para outro.
Em relação ao serviço, por exemplo, do webmail, que inicialmente, caso não estivesse disponível, vou abrir aqui a opção de updates e upgrades. Ele vai demorar alguns instantes a carregar esta mesma opção. É um processo natural. E enquanto ele vai abrindo essas mesmas opções, poderemos falar aqui um pouco a nível de algumas questões de segurança. Estas questões têm que ser sempre tidas em conta, nomeadamente a realização de backups do servidor. Portanto, é imperativo que o façam periodicamente, um backup ao servidor, e que esse backup seja guardado fora da máquina, porque se por alguma razão for necessário reinstalar o próprio servidor, se tiver um backup fora da máquina, backup atual, facilmente depois consegue repor esse mesmo backup no próprio servidor e assim ter o sistema novamente a funcionar e muito provavelmente com uma perca mínima de informação. E também teremos de ter sempre aqui a instalação e a correta configuração da firewall no sistema operativo. E como o processo de carregar aquela página de update e upgrade já deve estar concluído. Exato. Temos aqui várias opções disponibilizadas, inclusivamente aqui um alerta que já existe uma versão nova do painel Plesk. Nós estamos a trabalhar com a versão 1.5.30, portanto que é a versão mais estável da versão 11, e já existe a versão 12, foi relançada há cerca de um mês e meio sensivelmente, mas pode ainda não estar numa versão suficientemente estável para os vários serviços que nós queremos ter a executar na máquina. Portanto, recomendamos que não adotem logo as últimas versões do próprio painel Plesk e que aguardem que o mesmo esteja relativamente estável. Em relação ao erro inicial que obtivemos da tentativa de instalação do próprio Joomla, nós poderemos vir aqui à atualização dos próprios componentes e poderemos querer atualizar o próprio componente do PHP para que ele instale uma versão mais recente do mesmo, em que exatamente o componente que existe aqui disponível para fazer esta atualização é o próprio componente do PHP. Eu vou cancelar esta mesma atualização, que este processo demora aqui alguns instantes, para poder mostrar aqui as opções anteriores, que aí sim são um pouco mais relevantes. Aqui na opção de adicionar e remover componentes, poderemos fazer a instalação de uma forma simples de módulos adicionais e que o Plesk permite, e que alguns destes serviços até podem ser bastante necessários para o normal funcionamento da máquina. Por exemplo, o serviço bind, caso não esteja instalado, podem sempre instalar esse mesmo serviço. A nível do serviço webmail, ele já vem com o ORD por omissão selecionado. Se pretendessem, também é possível ativar o próprio RoundCube. Portanto, no caso deste sistema operativo, este RoundCube está disponível. É possível também adicionar serviços de e-mail distintos, e por estarmos em Linux podemos então optar entre o Postfix e o próprio Gmail a nível dos serviços para o envio de e-mail e recepção de e-mail. Outras funcionalidades, como por exemplo um dos alertas iniciais que foram disponibilizados, seria por exemplo o módulo Perl do próprio Apache não estaria instalado, ou o módulo do Python também não estaria instalado. Essa é uma questão de selecionar e
depois clicar na opção correspondente para que ele seja instalado. Um último passo, mas que tem a ver aqui com as questões de segurança, é exatamente o módulo da Firewall. Ele não está, neste caso, não está instalado por omissão. É conveniente que ele seja instalado para exatamente conseguirmos gerir depois dentro do painel Plesk os serviços que nós queremos ou que não queremos que sejam aqui instalados. Eu vou remover os serviços que estava aqui a selecionar anteriormente para que ele seja um pouco mais célere na instalação do painel da Firewall, que é o último ponto que eu gostaria daqui de abordar, uma vez que é sempre uma situação bastante importante a segurança do próprio servidor. Por omissão, o painel Plesk, cada vez que vai fazer a instalação de um componente, ele vai sempre tentar fazer os micro-updates, ou seja, as pequenas atualizações que existirem para, para a versão do Plesk que nós temos instalado, ele vai sempre tentar instalar, porque muitas vezes ocorrem correções ou otimizações do próprio painel Plesk, e desta forma é uma maneira de termos sempre tudo atualizado e sem falhas que possam de algum modo comprometer o funcionamento do nosso servidor. Este processo demora sempre aqui alguns momentos, será sempre natural que essa mesma opção assim o demore. Mas já agora de referir, enquanto ele termina este mesmo processo, é possível fazer um backup dentro do painel Plesk de duas formas. Ou podemos, como administrador, fazer um backup geral à própria máquina, em que fazemos um backup de todos os conteúdos que estão a ser geridos pelo próprio painel Plesk. Ou, pronto, neste caso, como o update está a ocorrer, ele terminou automaticamente a sessão no próprio painel Plesk. Correto. E a instalação da Firewall já foi concluída. Então, fazendo novamente login. Tools and Settings. E uma vez que a Firewall já foi instalada, ela passou aqui a estar disponível nas opções de segurança. Mas voltando ao ponto que estava aqui a indicar, temos então aqui as opções de backups. Portanto, neste momento não existe nenhum backup que tenha sido realizado. Nós poderemos agendar um período para que seja feito aqui um backup ao próprio servidor. Depois poderemos ativar ou não. E este backup pode ser ativado de uma forma diário, semanal ou mensal. Se quiserem outros períodos, ou terão que o fazer dentro do próprio domínio e que não coincidam com o backup que esteja a ser feito geral do servidor, ou então terão que, através do sistema operativo, agendar outra periodicidade para os respectivos backups. Vou então só exemplificar aqui na Firewall algumas situações que podem ser configuradas para garantir aqui uma segurança adicional na própria máquina. Neste momento apenas temos aqui duas regras em que estão a bloquear comunicações. Portanto, nós aqui estamos a indicar que qualquer outro pedido ao servidor que não seja pelos portos que estão acima descritos são bloqueados, portanto, à entrada. Mas nós podemos configurar aqui alguns destes mesmos serviços que aqui estão, que não é para terem um acesso externo. Um dos serviços que mais vezes nós podemos bloquear será, por exemplo, o próprio serviço do MySQL. Nós poderíamos pretender que apenas os clientes que estão dentro da máquina é que consigam aceder às bases de dados e não fora do próprio servidor. Portanto, é uma maneira de garantirmos que estamos a minimizar ou os acessos à base de dados ou ataques à própria base de dados. O próprio serviço do Postgres
como nem sempre vem instalado, pode também ser desativado, assim como o serviço do Tomcat ou o Samba, caso, obviamente, não tenham ativado essa opção. E poderemos também desativar aqui o Plesk, a opção de VPN. Estas configurações ainda não tiveram efeito, mas para que elas tenham então efeito e sejam devidamente ativadas, é só clicar em aplicar e passados uns instantes passam a estar então disponíveis e o servidor deixa de ter os portos correspondentes aos serviços que nós bloqueamos. Estas portas passam a estar a recusar pedidos ao próprio servidor. E só como último ponto, e também já referido anteriormente, o serviço de espaço para backup, portanto, um serviço adicional ao próprio servidor, disponibiliza três tipos de acesso: FTP, Secure FTP e WebDAV, para o caso de máquinas com o sistema operativo Windows. Disponibiliza 500 GB de espaço para podermos armazenar backups ou qualquer outro tipo de informação e não está localizado no mesmo data center para garantir uma geolocalização distinta para, em caso de desastre, ter sempre os conteúdos devidamente salvaguardados. Desta forma, que abordamos então todos os tópicos que nós pretendíamos para este mesmo webinar, vamos dar o mesmo como terminado. Irá ficar esta sessão ainda ativa durante alguns minutos para podermos então esclarecer todas as questões que ainda nos possam querer colocar. Agradecemos a vossa presença, espero que tenha ido de encontro às vossas expectativas e estaremos então presentes dentro de mais algum tempo num novo webinar, também com um assunto que poderá ser de vosso interesse, com informações um pouco mais técnicas e detalhadas que as disponibilizadas neste webinar. Obrigado e continuação, muito bom dia.